Boa noite, gente, a todos vocês presentes. Hoje teremos mais uma aula com a nossa preceptora master do Retina Instituto, doutora Denise Pardini, sempre com aulas tão lindas, tão elegantes, tão cheias de visuais deslumbrantes. Então, é um prazer novamente ter uma aula sua, amor. Beijo. Obrigada, Tei. Então, boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Denise Pardini. Eu sou preceptora clínica e cirúrgica aqui do Retina Instituto e é um prazer estar com vocês hoje para falar de oclusões arteriais. Então, vamos lá. Deixa eu passar. Então, eu gosto sempre de começar com os objetivos e cuidados da aula. E o objetivo da aula de hoje é estimular vocês o estudo das principais oclusões arteriais da retina e entender a epidemiologia dessa doença, né, os fatores de risco que levam a essas oclusões, a fisiopatologia da doença, né, onde ela ocorre, como ela ocorre, que tecido que ela vai acometer, como que esse paciente se apresenta para a gente na clínica, né, como que a gente consegue entender que ele tem sinais e sintomas de oclusão arterial, que exames pedir e como que a gente vai tratar essa doença. E os cuidados que eu gosto sempre de ter é sempre usar a língua portuguesa o máximo que for possível, né? Apesar dos anglicismos, colocar umas questões da SBRV, porque a gente tem muito fellow de retina aqui, então é importante a gente já ir treinando isso. E hoje eu vou pedir um pouquinho mais da participação ativa de vocês, que a gente fica aqui online solitário, para a gente tentar interagir um pouquinho mais, tá? Se alguém tiver dúvida, quiser interromper, quiser deixar a câmera ligada, só o microfone que a gente vai pedir para deixar desligado, tá? E ligar só na hora que realmente tiver uma pergunta ou quiser fazer uma interferência na aula, tá? E pode ficar à vontade para interferir. Então, como que a gente vai organizar o estudo de hoje? Então, a gente vai começar com a oclusão da artéria central da retina, né? Que é a nossa principal doença aqui de hoje. Em seguida, vamos estudar a oclusão de ramo da artéria central, depois oclusão da artéria cilio-retiniana, oclusão combinada, né, retiniana e venosa. Vamos falar um pouquinho de manchas algodonosas. E, por último, da maculopatia paracentral aguda mediana, a famosa PAN. Então, vamos lá. Então, a oclusão da artéria central da retina é uma doença muito temida, né? Por quê? Porque ela é muito grave. Mas ela é muito comum? A gente vê isso todo dia aí no nosso consultório? Não, ela é rara, né? A gente sabe que num centro de referência terciário, né, num centro de referência de retina, a gente tem aproximadamente um caso a cada 10.000 pessoas. E na população geral, a gente tem aproximadamente 8,5 casos em 1 milhão de pessoas. Então, não é uma coisa que está ali todo dia, mas pela gravidade, a gente tem que estar sempre com essa doença na cabeça, saber como que ela apresenta, né, o que a gente espera encontrar para a gente saber encaminhar nosso paciente rapidamente. Então, a gente sabe que os homens são mais afetados do que as mulheres e ela pode acometer desde criança a idosos, sendo que a idade de apresentação mais comum é aproximadamente de 60 anos. Então, eu coloquei um George Clooney aqui para a gente lembrar que George Clooney é um paciente típico, homem, aproximadamente 60 anos, que pode ter essa oclusão da artéria central da retina. Mas 90% dos casos acometem pacientes acima de 40 anos. Então, eu coloquei aqui um Kawan Raymond, para quem não sabe, Retina Instituto também é cultura. O Kawan Raymond, ele tem mais de 40 anos. Então, entre Kawan Raymond e George Clooney, vai ter oclusão, para a gente não esquecer dessa epidemiologia aí. E esse evento, ele acomete 1 a 2% dos casos bilateralmente. Então, assim, é raro bilateral. A maioria das vezes é monocular, em homens de 40, acima de 40, mas principalmente com 60 anos de idade. E como que esse paciente chega para a gente? Então, você está lá no seu consultório, no pronto-socorro, é um paciente que vai chegar com uma baixa de acuidade visual monocular, né? A gente viu que é a minoria, que é binocular, grave, né? Uma baixa de visão importante, súbita e indolor. Então, deu um apagão ali no olho do paciente. E ele pode vir e falar assim, olha, doutora, além de eu estar com esse apagão, a senhora não sabe, algumas semanas, meses atrás, eu estava tendo uns apagões, assim, né? A minha visão, ela apagava e voltava, que é o que a gente chama de amaurose fugaz premonitória. E a amaurose fugaz, ela é uma isquemia retiniana transitória aguda, né? Então, o que faz pensar isso? Faz pensar que esse paciente, ele está com êmbolo, tá? Então, sugere uma causa embólica.
E ele está com pequenos êmbolos que eles entopem ali o vaso, mas ele tão pequenininho que ele consegue passar, desentupiu, foi. E aí, de repente, vem um outro e acontece a mesma coisa até que vem um grande e faz aquela oclusão da artéria central da retina. Então, isso está muito associado com o acidente vascular encefálico. Por quê? Porque esse paciente está liberando trombo para tudo quanto é lado, né? Ele está liberando trombo para o olho, ele está liberando trombo para o cérebro. Então, é importante a gente valorizar essa queixa de amarose fugaz para pensar em causa embólica e nessa possibilidade de AVC. Esse paciente, ele vem com uma visão de aproximadamente conta-dedos a percepção luminosa na maioria dos casos, tá? Ele pode ter uma visão melhor que isso se ele tiver uma artéria ciliorretiniana ou se ele tiver uma oclusão de artéria central transitória, né? Aquele êmbolozinho que eu falei que veio, tampou, mas passou, tá? A ausência de percepção luminosa é raro. Então, o paciente que chega e fala, né, você faz o teste, ele não está enxergando nada, zero. Então, você tem que pensar em comprometimento ou da coroide ou do nervo óptico. Aí a gente vai estudar um pouquinho mais para frente o porquê disso. Então, a gente vai examinar esse paciente e retinólogo é assim, né? Saiu do fellow de retina, já chega para recepcionista ou para secretária e fala, ó, meus pacientes você pode dilatar todos, porque aqui é retina, né? Enche a boca para falar. E não é bem assim. Então, olha o tanto de sinal importante que a gente vai ver nesse paciente antes da gente dilatar a pupila dele. Então, o defeito pupilar aferente relativo é importante, é um achado importante dessa doença. Ele pode se desenvolver segundos após a oclusão da artéria central, independente de poupar a FOV. Então, o defeito pupilar, a gente sabe que é um defeito aferente, né, da luz que chega no tecido que está isquêmico ali, que está morrendo, né? Então, mesmo que a fóvea estiver poupada, grande parte do tecido está em sofrimento. Então, a gente vai ter aquela pupilinha de Marcus-Gunn, né? A gente faz o swing light e a gente observa aquela dilatação paradoxal do olho acometido. Então, é importante a gente testar isso. A pressão pode estar normal no início ou aumentada se é um paciente que já tiver uma rubéolise iridis, tá? Um paciente que já chegou um pouco mais tarde ou um paciente que teve uma oclusão mais grave, talvez, que não só uma oclusão de artéria central. O segmento anterior, da mesma forma, pode estar normal ou alterado se tiver rubéolise iridis, então a gente precisa ver se essa rubeose está presente ou não, então a gente precisa examinar essa íris, esse ângulo, para saber isso. Se tiver rubeoses no quadro agudo, então sugere obstrução da carótida ou da oftálmica, que é um quadro mais grave, tá? E essa rubeose, ela vai aparecer quando nesse paciente com oclusão da artéria central da retina? Então, ela vai aparecer ali 4 a 5 semanas após o evento, tá? Alguém escreve aí para mim no chat quando que a gente encontra rubeose na oclusão de veia central da retina. Escreve aí para mim enquanto eu vou falando, para a gente lembrar aí, ó. Vamos ver quem colocou. 100 dias, perfeito. É o glaucoma dos 100 dias, né? Então, os 3 meses, 3 a 5 meses. Então, a oclusão da artéria central da retina é bem antes que ela causa a rubeose. Então, eu sempre gosto de voltar para o básico, né? Porque a gente não estuda doenças, a gente não souber o que é o normal. Então, vamos só passar rapidamente o que é o suprimento arterial da retina e da coroide. Depois a Carol vai falar da drenagem para a gente, né, Carol? Vai falar das oclusões venosas. Então, a gente sabe que essa vascularização começa na artéria carótida interna, que vai emitir um ramo, que é a artéria oftálmica, e o primeiro ramo da oftálmica é a artéria central da retina. Né? A artéria central da retina, ela vai entrar no nervo óptico na sua posição ventral, na sua região, né, medial, né, protegida ali, aproximadamente 6 a 12 centímetros do globo ocular. Então, ela entra ali no olho, ela emite 4 ramos, né? Temporal superior e inferior e nasal superior e inferior, que vão irrigar o quê? A retina interna, né? Então, a retina interna, ela é irrigada pelos vasos retinianos. E a retina externa, ela é irrigada pela córeo capilar e grandes vasos da coroide, certo? Ah, Denise, como que é essa divisão exatamente? Então, ela não é exatamente, a gente não sabe exatamente como que ela é. Ela varia de topografia, da topografia do olho. Então, por exemplo, na mácula, a gente tem a região
avascular, né, foveal, que não tem vasos retinianos. A gente tem um plexo importante retiniano no polo posterior, e na periferia a gente sabe, né, quanto mais fina a retina vai ficando, a importância dessa vasculatura retiniana ela diminui e a vasculatura da coroide aumenta de importância para irrigar essa retina, né? Então, ela varia um pouco de topografia para topografia. Então, vamos lá. Observação importante. Da onde vem a circulação da coroide, né? Então, ela vem desse segundo ramo aqui, que é a artéria ciliar posterior curta, que vai fazer os vasos da coroide. Então, por que eu falei que é mais grave, né, uma oclusão da oftálmica, que pode dar um apagão no paciente? Porque ele vai ter uma isquemia de retina externa e de retina interna, então ele vai ter uma necrose, né, de toda a retina mesmo. Próximo. Então, beleza, Denise. Então, finalmente, meu paciente dilatou, era o que eu queria, eu quero ver o fundo de olho. O que eu vou achar no fundo de olho desse paciente? Então, o primeiro achado, mais de 90% dos casos, eles aparecem com isso aqui, que é a mácula em cereja. Então, a mácula em cereja, na verdade, é a região da fóvea, né, e foveola normal, né, que ela é irrigada pela coroide, em contraste com uma retina esbranquiçada, opacificada, edemaciada, que é a retina sem vasculatura pérvia da oclusão. Então, primeiro sinal, mácula em cereja, segundo sinal, mais frequente, é a retina opacificada, esbranquiçada. Tá bom. Só um minutinho que eu estou com uma questão. Então, vamos lá. Em terceiro lugar, a gente tem um embainhamento vascular, né? A gente tem um espessamento da parede do vaso. E, em último lugar, que está muito presente também, mas nem sempre, é o edema de disco óptico. Então, o disco óptico ele pode estar hiperemiado, ele pode estar edemaciado, raramente ele está atrófico, né? A atrofia ela vem com o tempo, mas um achado comum é o edema de disco óptico. A periferia da retina, provavelmente, ela não vai estar branca como ali o polo posterior, porque é o que eu falei, a retina periférica ela tem uma circulação mais importante da coroide, né? Então, às vezes, ela está com uma coloração normal. E se a gente tiver a oportunidade de fazer um OCT na fase aguda da oclusão, o que a gente vai achar? Então, a gente vai achar uma hiperrefletividade das camadas internas da retina, que causam até uma dificuldade na avaliação da refletividade das camadas externas da retina. A gente vê que é até difícil aqui ver onde está a elipsoide, né, as camadas de fotorreceptores aqui. Menos aqui na região da fóvea, que a gente consegue identificar bem, que é mais fina, né? Então, a gente consegue identificar. Mas o que a gente vai achar na fase aguda é esse edema, né, inchaço das camadas internas e refletividade. Por que acontece isso? Então, a gente... atenção aí o microfone. A gente tem uma interrupção da circulação e isso vai acontecer uma disfunção das células e uma interrupção do fluxo axoplasmático, né, da passagem de sinais. Inclusive, por isso que a gente tem uma baixa acuidade visual. Então, a gente consegue ver isso no OCT com edema e hiperrefletividade das camadas internas. Beleza. Mas, Denise, então, todo paciente que eu vou ver, ele vai ser essa figura de livro? Tá fácil, né, de eu dar o diagnóstico. Então, nem sempre. A gente sabe que o paciente, ele tem... a gente tem o sinal, né, o que ele apresenta, e tem a percepção do paciente. Então, tem a doença e, às vezes, a percepção do paciente, ela vem tempos depois. Então, a mácula em cereja, a gente sabe que ela é encontrada na primeira semana do evento em 88% dos pacientes. Na segunda semana, em 59%, na terceira, 47%, isso vai diminuindo, de forma que, após um mês, é raro da gente encontrar a mácula em cereja, tá? E por que isso? Porque o esbranquiçamento da retina nessa opacificação, ela se resolve em 4 a 6 semanas. Então, esse é o tempo que a gente vai perder esse contraste e perder o sinal da mácula em cereja, tá?
A artéria ciliorretiniana patente, ela é vista em aproximadamente 1/3 dos pacientes. Então, esse aqui é o deu sorte no azar, né? É aquele paciente que, apesar de ter tido uma oclusão, ele consegue ter uma irrigação da mácula pela artéria ciliorretiniana. E uma coisa importantíssima que vocês têm que gravar é o seguinte: e o paciente que tem a maurose fugaz apenas? Então, às vezes, você vai receber ali no seu consultório ou no pronto-socorro um paciente que ele não tem nada, mas ele fala assim, no exame, ele fala, doutor, eu tô com um apagão. De repente vem, né, um apagão no meu olho, ele tem essa maurose fugaz. Quando você vai examinar, ele não tem nada, porque ele não teve oclusão, o êmbolo conseguiu passar. Mas a gente sabe que o risco de oclusão da artéria central da retina após um episódio de maurose fugaz é estimado em 1% ao ano. Então, esse paciente, você tem que referenciar ele a um clínico ou ao cardiologista para ele fazer a propedêutica, né? Fazer Doppler de carótida, né? Um ecocardiograma, e pedir um retorno com você para você acompanhar junto, né, com o cardiologista ou com o clínico esses episódios, porque você pode encontrar, né, em um ano, uma oclusão aí de artéria central da retina. E esse êmbolo? Que êmbolo que é esse que apresenta no olho do paciente? Então, o êmbolo ele é visto em cerca de 20 a 40% das oclusões. Então, não é todas as oclusões que a gente vai encontrar exatamente o êmbolo no exame. É a causa mais comum de oclusão da artéria central da retina não arterítica. E esse estudo, né, de Arruga e Sanders mostrou para a gente o quê? Que a maioria, né, 74% dos êmbolos, eles são de colesterol. 15% são de cálcio e 15% são de fibrina e plaquetas. Então, a grande maioria mesmo é um êmbolo de colesterol. E ele tem esse achado, eu coloquei essa imagem na retinografia, chamado de placa de Hollenhorst. E essa placa, ela é encontrada na bifurcação arterial. Alguém coloca aí para mim no chat, aonde é encontrado a oclusão de ramo de veia central da retina. Onde que acontece? Porque isso dá muita confusão. Então, a arterial eu estou contando para vocês, é na bifurcação arterial. Acontece esse êmbolo. E a gente, né, estudos viram que o êmbolo de colesterol, ele não causa uma oclusão total. Raramente ele causa uma oclusão total. Geralmente, ele permite um fluxo laminar de sangue. Então, ele permite um fluxo mínimo ali. Aí eu coloquei aqui do lado uma microscopia, tá? Mostrando os cristais de colesterol, né? Um filtrado inflamatório, adventício espessado, só para a gente memorizar que o mais comum é o de colesterol. Deixa eu ver aqui quem me respondeu. Cruzamento artério-venoso, perfeito, Neif. Então, uma coisa é oclusão de ramo de veia central, que acontece no cruzamento artério-venoso. Carol vai explicar isso para vocês na próxima aula. E uma coisa totalmente diferente é oclusão de ramo de artéria, tá? Central da retina, que acontece na bifurcação. Perfeito. Então, tá. Mas a gente tem os êmbolos de cálcio. Qual a diferença dos êmbolos de cálcio? Então, geralmente, o êmbolo de cálcio, ele tende a causar uma obstrução completa, mais severa. E de onde que surge esse êmbolo de cálcio? Então, a gente vai lembrar lá da faculdade daquelas valvopatias, lembra? A valvopatia calcificada do idoso, ou até uma endocardite infecciosa, né, no paciente mais jovem. Então, podem soltar esses êmbolos de cálcio e obstruir completamente o vaso. Beleza, mas Denise, e o paciente que chega, mas ele já teve uma oclusão de artéria central há muito tempo, como que eu vou poder reconhecer isso? Como que eu vou dizer que ele já teve isso? Então, a gente tem alguns sinais da fase crônica. Então, aqui à esquerda, eu coloquei uma retinografia, a gente consegue ver um disco óptico pálido, né? A gente vê atrofia mesmo, né? Os vasinhos aqui, eles estão defletindo bem na periferia, né? Ali do disco óptico. A gente vê todos os 4 ramos bem atenuados, né, arteriais, tanto nasal quanto temporal, superior e inferior, eles estão bem afilados mesmo, né? É uma retina mais fina, brilho macular diminuído. E aqui do lado a gente vê um OCT de fase aguda em comparação com o OCT de fase crônica. Olha a diminuição da retina interna, né? Então ele tem uma retina interna bem fininha,
bem diminuída em relação, olha aqui a diferença na fase aguda, como que ela está espessada. Então, a gente consegue, sim, reconhecer sinais de que esse paciente teve uma oclusão arterial. Aí eu coloquei uma questãozinha aqui, eu vou lendo, vocês podem ir respondendo, tá? Enquanto eu estiver lendo. Então, de 2019, tá? Em relação à oclusão da artéria central da retina, assinale o que está errado. A idade média de apresentação é ao redor dos 60 anos e mulheres são afetadas com maior frequência. Essa é a A. B. Queixa de perda visual súbita unilateral e a amarose fugaz pode preceder o quadro. Essa é a B. C. Neovascularização de íris não é comum, mas quando presente, em média ocorre mais precocemente do que na oclusão de veia central da retina. Essa é a C. D. Opacificação no polo posterior correspondendo ao dano isquêmico da metade interna da retina e mancha vermelho cereja na fóvea são suas manifestações mais agudas? Essa é a D. E é a presença da artéria ciliorretiniana perfundindo parte da região do feixe papilo macular está presente em cerca de 1/3 dos casos. Vamos ver o que tem no chat. Cadê? É isso aí. É A. Então, a gente vai lembrar lá do George Clooney, do Kawan Raymond, porque ela comete mais homens, né, com 60 anos de idade, né, a partir dos 40, principalmente. Ótimo. E o que a gente vai pedir de exames complementares? Então, a angiofluorescinografia é o exame que vem na cabeça, né, porque a gente está estudando vascularização. E na angiofluorescinografia a gente vai ter um preenchimento atrasado, lento, a completa ausência de enchimento é raro, né? É o que eu disse, o êmbolo geralmente ele não oclui 100%, então lembra aquele fluxo laminar que a gente vê nas veias, né? No paciente normal, na aula da Tereza? Então a gente pode ter um fluxo laminar nas artérias aqui, né? Por quê? Porque está deixando sair só um pouquinho de sangue. E geralmente ele tem um enchimento atrasado em 5 a 20 segundos do que o normal. Aí eu coloquei um exemplo aqui de um paciente que é o sortudo no azar, um paciente que teve uma oclusão da artéria central, mas ele tem uma artéria ciliorretiniana, né, PERV aqui, que está irrigando a mácula. E aqui eu coloquei a angiofluorescinografia mostrando que ele tem perfusão apenas aqui na região macular, onde tem a ciliorretiniana. E no final do exame a gente consegue ver um fluxozinho, né, laminar nas artérias. O que mais de exame complementar a gente pode pedir? Então, a gente pode pedir um campo visual para ter como parâmetro. Então, o mais comum é o paciente apresentar um escotoma central, seguido de paracentral e uma constrição do campo visual, tá? 28% dos casos podem ter melhora do campo visual. A gente sabe que o paciente, se ele tem uma melhora na primeira semana, se ele não tem uma melhora na primeira semana do evento, a chance dele ter alguma melhora na acuidade visual ou no campo visual é muito baixa. Então, serve como um parâmetro ali, sabe? E o ERG, né, a gente não é uma coisa que a gente vai pedir no dia a dia, mas né, estudos mostraram que o ERG ele apresenta tipicamente uma atenuação severa da onda B, né, que estuda a retina interna, mais do que onda A. E se tiver diminuição de onda A e B, pode ser uma oclusão da artéria oftálmica, porque aí ele vai estar com retina interna e externa comprometida. Então, isso é só para a gente estar com isso na cabeça. Então, a associação sistêmica mais comum, né, como eu tinha dito, é uma embolia, né, da artéria carótida das custas de aterosclerose. Então, a gente fica com a aterosclerose, né, na cabeça, é um principal mesmo fator de risco. Paciente com menos de 40 anos é raro, então a gente tem que suspeitar de causa cardíaca, que é mais comum nessa faixa etária. E os fatores de risco independentes são a placa na artéria carótida, hipertensão arterial e tabagismo. Então, são os principais fatores para oclusão da artéria central. Esse paciente, Denise, eu preciso pedir exame de sangue, o que mais que eu preciso pedir? É isso mesmo, é embolia? Claro que se você vê um êmbolo ali, o diagnóstico ele está praticamente fechado, né? Mas a gente conversa com o paciente. Então, existem outras causas de oclusão arterial, entre elas a arterite de células gigantes. Então, se for um paciente que chega queixando de claudicação mandibular, dor em couro cabeludo, então vale, né, o paciente maior de 50 anos de idade, vale a pena sim a gente pedir um hemograma completo, né, com contagem de plaquetas,
VHS-PCR, né, medidores inflamatórios. E se tiver muita suspeita, a gente pode até realmente iniciar uma pulsoterapia ali, né, com corticoide e agendar uma biópsia da artéria temporal. Por quê? Porque a gente sabe do grande risco de acometimento do olho contralateral dessa doença. Então, isso pode ser feito, a gente tem sempre que avaliar na anamnese se esse paciente tem o risco de arterite de células gigantes. Se for causa embólica, né, o que a gente pode pedir para esse paciente, porque a gente está ali olhando a retina, mas ele está soltando um êmbolo, como eu disse, para o corpo inteiro. E a gente não pode negligenciar, né, a chance de um derrame, enfim. Então, vamos pedir o Doppler de carótida, ecocardiograma, acompanhar com o cardiologista dele, né? E se o cardiologista vê os fatores de risco, realmente achar que vale a pena iniciar anticoagulante para esse paciente. E a hipercoagulabilidade, ela pode acontecer em quem? Então, hipercoagulabilidade, a gente vai pensar por último, assim, se for um paciente que não tem sintoma nenhum de arterite de célula gigante, paciente que fez Doppler, ecocardiograma, não tem nada na carótida, ecocardiograma normal, paciente mais jovem. Então, tem, né, às vezes, história sugestiva de aborto de repetição, trombose prévia, história familiar. Então, vale a pena a gente suspeitar de hipercoagulabilidade e pedir todos os exames que podem causar isso, tá? E o tratamento? Então, na faculdade, a gente aprendeu que tempo é cérebro ou tempo é coração. Então, a gente chega aqui no fellow de retina, a gente aprende que tempo é retina, né? Então, o tratamento é uma da oclusão da artéria central da retina, é uma das coisas mais controversas que tem, porque, na verdade, a gente não tem ainda estudos, né, randomizados, controlados, que mostrem o tratamento ideal para essa doença. Então, historicamente, o que a gente fez ou foi nada, ou foi observar, ou a gente tentou invadir, tirar aquele êmbolo do lugar, e nada disso teve um resultado eficaz. Então, a gente sabe que a resolução espontânea dessa doença, ela pode acontecer em mais ou menos 22% dos pacientes em até 3 dias do evento, tá? Uma resolução espontânea, mas geralmente, não necessariamente ele vai ter uma acuidade visual boa, às vezes vai resolver espontaneamente, mas deixar sequelas no paciente. E experimentos em macacos mostraram o seguinte para a gente. Então, após uma oclusão, a retina ela sofre danos a partir de 97 minutos dessa oclusão. Esse dano ele é irreversível em 4 horas do evento. Então, é tudo muito rápido. O que ajuda a gente? Então, o que ajuda é saber que as nossas oclusões, né, dos êmbolos de colesterol, que são os mais comuns, elas não são oclusões totais, né? Então, a gente estava falando ali que na angiofluorescenografia a gente vê um fluxo laminar. Então, ela mantém um pouco de irrigação, a gente não sabe o quanto varia de pessoa para pessoa, de oclusão para oclusão. De qualquer forma, o tratamento ele é preconizado em até 24 horas do início dos sintomas. Depois disso, você pode até tentar, mas sabendo que as chances de um bom resultado vão ser mínimas, tá bom? E o que seria o sonho da gente, né? O que seria um tratamento perfeito? Então, deslocar esse êmbolo, tirar esse êmbolo do lugar, empurrar ele para frente, diminuir a pressão do olho para melhorar a circulação retiniana, aumentar o fluxo sanguíneo, vasodilatar, né, o sistema no suprimento vascular para melhorar essa circulação retiniana. Melhorando a circulação retiniana, a gente diminui o edema retiniano e a gente consegue manter a oxigenação da retina até uma reperfusão espontânea. Isso seria o nosso sonho, tá? E a Cochrane Library, né, os trials da Cochrane, eles fizeram um estudo, uma meta-análise de vários estudos, até o Neifer me mandou uma outra meta-análise do AHA, né, do American Heart Association, e a conclusão é mais ou menos a mesma. Eles não encontraram nenhum estudo randomizado, controlado, que prove a eficácia das estratégias de tratamento, né? Então, beleza, vamos fazer massagem ocular. Então, vamos fazer nesses pacientes, nesses não vamos fazer, vamos ver a eficácia. Vamos fazer trombólise, né, trombolítico. Vamos fazer nesses pacientes, não vamos fazer. Não tem informação suficiente, né? Então, também é uma doença rara, né? Como a gente tinha visto na epidemiologia, é difícil estudar doença rara, a gente não consegue juntar um grande grupo para ver o nível de evidência que a gente precisa, né? Então, realmente é difícil estudar essa doença, a gente não tem resposta
para um tratamento benéfico, né? O que existe, vou mostrar aqui para vocês, são esses tratamentos, tá? Então, tem massagem ocular, né? Você pressiona bem o globo e solta subitamente para tentar deslocar aquele trombo. Tem mistura de oxigênio com dióxido de carbono para causar vasodilatação. Tem a câmara hiperbárica de oxigênio, que dizem que serve para duas coisas, né? Um para aumentar a oxigenação da retina, outro para vasodilatar. Paracentese de câmara anterior diminui subitamente a pressão do olho para ver se aquele trombo sai. Medicamento vasodilatador, né? Nitroglicerina, isosorbida. A hemodiluição isovolêmica para tentar diminuir a viscosidade do sangue. E a laser já tem, né? Já li alguns relatos até legais de arteriotomia, né? Eles atiram ali e o êmbolo pula, né? Eu adoro isso, porque quando a gente assiste isso no YouTube, você fala, não, genial. Aí quando você vai fazer, não é bem assim. Então, tem relatos super positivos. Acho que a gente, numa situação difícil como essa, vale tentar, né? Não tem regra nisso aí, né? A gente pode tentar uma mistura disso aí. Inclusive, tem hospitais e clínicas que têm protocolo que faz massagem ocular, paracentese, isosorbida, e junto um conjunto, existem até publicados, tá? Alguns protocolos de um conjunto disso aí, mas não tem ainda definido qual é a melhor conduta, tá? Corticoide em caso de arterite, né? Eu já falei. Anticoagulante para o paciente que tem fator de risco cardiológico, né? E junto com o cardiologista você vai tomar essa decisão. E o trombolítico, né? Intravenoso, seja com TPA, estreptoquinase, também tem evidências positivas, seja intraarterial, seja periférico, para o tratamento. Mas, como eu disse, não tem uma evidência do melhor tratamento ou melhor conjunto de tratamento para tratar essa doença. Então, vou fazer uma questãozinha aqui de 2018 rapidinho para a gente fixar a matéria. Sobre a oclusão da artéria central da retina, o que a gente pode afirmar? Então, o risco estimado de oclusão da artéria central após o episódio amauroso fugaz é 1% ao ano. Rubeose de íris ocorre, em média, 4 a 5 semanas após a oclusão. A ausência de percepção luminosa é frequente em oclusão arterial da artéria central. Eletroretinograma apresenta acentuada depressão da onda B. E o OCT apresenta imagens de alta refletividade das camadas retinianas internas na fase aguda. Pode responder aí, gente. Deixa eu ver. Quem respondeu? Ô, gente, não é só o Neifer e a Carol, não, viu, que tem que responder. Todo mundo que está assistindo aqui, que for fellow, residente de qualquer lugar, o Neifer e a Carol, eles são obrigados, né? Então, acho que eles respondem mais rápido. Mas todo mundo pode responder, tá? Pode ficar à vontade, está todo mundo aprendendo aqui. Então, é isso aí. A ausência de percepção luminosa, ela não é frequente, né? Ela é rara. Bora. Então, agora eu vou falar da oclusão de ramo da artéria central da retina. Então, ela é 38% de todas as obstruções arteriais agudas. Ela causa uma baixa de acuidade visual unilateral e ela pode seguir esse campo que ela afetou, né? Até esse esbranquiçamento da retina, ele segue o ramo da artéria, né? Que foi acometida pela obstrução. Os êmbolos, eles são mais vistos do que na artéria central, né? Aproximadamente 60% dos casos a gente consegue ver mesmo o êmbolo. Na fase crônica, você tem uma perda setorial da camada de fibras nervosas e atenuição arteriolar na região. Se você vê colaterais à artéria, a artéria é um achado patognomônico da oclusão de ramo da artéria central. E geralmente ela tem um prognóstico bom, porque ela comete só uma região e a gente é capaz de fazer o quê? Colaterais, né? Então, a gente tem ali como suprir aquela região. Então, a maioria dos casos tem um prognóstico bom. Então, vamos passar para a oclusão da artéria ciliorretiniana. Então, a oclusão da artéria ciliorretiniana é o azar na sorte, né? O paciente que tem uma artéria ciliorretiniana, mas oclui ela. Então, 5% das obstruções retinianas, a artéria ciliorretiniana ela entra na região temporal do disco óptico
e ela entra separada da artéria central da retina, tá? Ela pode ser vista em aproximadamente 20% dos olhos. E na angiofluorescinografia ela tem um enchimento junto com a coroide. Por que isso? Da onde que vem a artéria ciliorretiniana? Deixa eu ver quem que mandou uma mensagem no site. Então, a artéria ciliorretiniana, ela vem da artéria ciliar posterior, né? Então, por isso que ela enche junto com a coroide, né? Porque a artéria ciliar posterior é a artéria que, né, dá origem à nossa coroide. E ela pode ter 3 apresentações, tá? Então, a oclusão de artéria ciliorretiniana pura, como eu disse, tem um bom prognóstico, né? Por causa das colaterais. Ela pode vir associada com uma oclusão de veia central da retina. Por que isso? Então, a gente tem uma oclusão de veia central da retina, a gente tem um aumento da pressão hidrostática, principalmente ali na cabeça do nervo óptico. A artéria ciliorretiniana que está entrando, ela é comprimida e ela é ocluída. Então, isso é um achado relativamente comum, e o prognóstico depende do grau de gravidade também da oclusão, né? Se ela é isquêmica, se não é. Carol vai falar para a gente na próxima aula. E o pior quadro é uma oclusão da artéria ciliorretiniana junto com uma neuropatia óptica isquêmica. Então, a gente tem uma isquemia ali da cabeça no nervo óptico, né? E o prognóstico é reservado, né? Esses casos a gente sabe que tem um prognóstico muito ruim, né? Como eu disse, tudo que acomete nervo, fibras nervosas, tem um prognóstico reservado. Então, vamos lá. Agora, oclusão arterial e venosa combinadas. Então, a gente, quando, né, se depara com fundo de olho desse, o que a gente observa? Então, a gente tem um pouco de tudo. Então, a gente tem mancha algodonosa, a gente tem hemorragia em chama de vela, tortuosidade, que são típicas da oclusão de veia central. E como que a gente vai saber que tem uma oclusão arterial junto? Então, a retina muito pálida, tá? Então, é essa, e a gente vê a atenuação arteriolar. Então, tem vaso aqui que a gente vê que não está perfundido. Se a gente tiver alguma dúvida, a gente pode fazer uma angiofluorescinografia, que a gente vê uma não perfusão capilar difusa, né? Com uma terminação súbita dos vasos, né? A gente vê a poda dos vasos. O vaso, ele não termina, né? A gente consegue ver isso em vários lugares. O prognóstico visual é muito ruim desses casos, tá? Então, após 6 a 8 semanas, a gente pode ter palidez do disco óptico e atenuação vascular. Então, a gente, como diagnóstico histológico, tem uma necrose retiniana hemorrágica, tá? A rubeose irides, né, ela apresenta em 80% dos casos, levando a um glaucoma neovascular. Nesse caso, panfoto agressivo, mesmo assim, prognóstico muito baixo. Causas diversas, então tem causa infecciosa, inflamatória, enfim. Agora, olhando para esse fundo de olho, todo mundo que assistiu minha aula de toxicidade, o que lembra isso para a gente? Coloca aí no chat. O que esse fundo de olho lembra para quem assistiu a aula de toxicidade retiniana? Vamos ver. Um fundo isquêmico hemorrágico desse jeito. Então, tem 2 coisas que causam isquemia. Vou liberar já. Uma é a toxicidade por gentamicina, para a gente fazer uma ligação. E outra é a HORV, lembra? Que é a toxicidade pela vancomicina, que é um quadro muito igual a esse. Então, a gente olha esse fundo de olho, vamos pensar em oclusão arterial venosa combinada, vamos colher a história do paciente, também pode ser toxicidade da retina. Então, sempre lembrar diagnóstico diferencial. Manchas algodonosas. Então, eu vou falar só um pouquinho de manchas algodonosas, porque parece uma coisa besta, e às vezes a gente... eu já tive fellow que me chamou e falou assim, esse paciente tem mancha algodonosa, eu tenho que fazer alguma coisa? Tem que fazer alguma coisa, né? Então, antigamente era chamado de exudato mole, né? Elas são lesões superficiais, esbranquiçadas, né? Com aspecto de nuvem, elas ficam localizadas na camada de fibras nervosas, a gente vê aqui no OCT, né? Bem superficial. Geralmente ela é restrita no polo posterior e ela, na maioria das vezes, não passa de 1/3 do tamanho do disco, tá? Então, essas são as características da mancha algodonosa. Raramente ela pode causar uma baixa de visão, a não ser que ela estiver em cima da fóvea, né? Então, tipicamente, ela se resolve em 6 a 12 semanas. É uma obstrução de uma arteríola retiniana, que vai resultar numa isquemia local, tá?
E essa hipóxia vai causar um bloqueio do fluxo exoplasmático, né, como a gente vê na oclusão da artéria central, mas bem localizado ali da camada de fibras nervosas. As principais causas são diabetes e hipertensão, tá? Existem várias, inúmeras outras causas, não é um achado específico de forma alguma, é extremamente inespecífico, mas não é que a gente não tenha que fazer nada, pelo contrário, como ela é um achado de várias doenças, a gente tem que descobrir o que está causando. Então, quando você vê né, uma mancha algodonosa, o mínimo que você tem que fazer é procurar uma etiologia sistêmica, né? Perguntar se esse paciente tipicamente tem diabetes ou hipertensão, se ele não tiver o diagnóstico, recomendar ele mesmo ativamente, olha, o senhor está com uma manchinha aqui no olho, eu acho que eu deveria procurar um clínico, gerar um cardiologista para ver se está tudo bem no corpo do senhor, tá? A gente faz um relatório, entrega para o paciente, tá? Então, se não tiver nada, pede um retorno, né, de um relatório, inclusive, de volta do clínico, para ver se ele achou alguma coisa. Então, esse paciente tem que ser acompanhado, a gente tem que dar atenção para essa manchinha aí. Então, tão importante que a SBRV cobrou na prova, tá? Em 2019. Então, em relação ao exudato algodonoso, o que está errado? Então, são mais comuns no polo posterior, geralmente menores que 1/3 da área do disco. Em geral, desaparecem em cerca de 6 a 12 semanas. Diabetes e oclusão de veia central são as etiologias mais comuns. Podem estar associados às seguintes etiologias: anemia, leucemia, retinopatia por HIV. E na grande maioria dos casos pode ser encontrado uma etiologia sistêmica. Quero todo mundo respondendo, gente. Nós vamos fazer presencial para eu conhecer todo mundo, e aí eu vou chamar as pessoas para ir respondendo. É só o Neifer e a Carol que respondem. Ah, não, Ana Luísa. Muito bem, Ana Luísa. Ótimo. É isso mesmo, todo mundo acertou. Então, diabetes, oclusão de veia central da mancha algodonosa, pegadinha, né? Dá muita, né, inclusive. Mas não é o mais comum. O mais comum é diabetes e hipertensão. Muitas vezes o paciente tem só hipertensão, a gente tem que lembrar disso, tá? Encaminhar ele para um especialista. E por último, para a gente fechar a aula, agora está quase acabando, a maculopatia paracentral aguda mediana é a famosa PAM, tá? Ela foi descoberta em 2013 por Sarraf e colaboradores. E ela na verdade, elas são lesões esbranquiçadas, mais acinzentadas, elas ficam mais profundas na retina do que a mancha algodonosa, que fica bem na superfície. E ela é uma isquemia do plexo capilar intermediário ou profundo da retina. Ela pode ser uma complicação também de diabetes e hipertensão, mas pode ser idiopática. E os sintomas são uma mancha paracentral no campo de visão do paciente. Ele pode queixar mesmo, eu tenho uma manchinha aqui na minha visão, tá? Não chega a ser um escotoma, mas ele queixa uma mancha. E o prognóstico visual é bom, ela tende a desaparecer com o tempo. E como que a gente identifica ela no nosso exame de fundo de olho, né? Seja na nossa retinografia, no nosso infrared, né? Na eritra ou na anjo. Então, ela é mais facilmente vista no fundo de olho ou na eritra. Como essa lesão branquinha, um pouco mais acinzentada, a gente vê claramente que ela está mais profunda que o exudato algodonoso, né? Que as manchas algodonosas. E aqui na infrared a gente consegue ver bem essa lesão esbranquiçada. Já na angioflu ela é mais difícil de ver, tá? Como ela fica ali no plexo intermediário e profundo, é um pouco mais difícil de ver. E na OCT a gente consegue ver uma hiperrefletividade em camadas, em camada interna, né, da retina, fazendo uma sombra aqui nas camadas externas da retina. Então, esse é achado típico. Isso caiu na prova de 2019. Então, em relação à maculopatia média aguda para central, o que está errado? Então, ela foi descrita inicialmente em 2013 como uma hiperrefletividade na banda perifoveal a nível da camada nuclear interna. A biomicroscopia de fundo, em comparação com os exudatos algodonosos, a lesão é mais profunda, com uma coloração mais acinzentada. É o resultado de uma isquemia do plexo capilar superficial. Não é visualizada adequadamente na angiofluorescenografia. E a última, ela pode aparecer em patologias como retinopatia diabética, retinopatia hipertensiva, oclusão da veia central. Gente, essa é a última. Eu vou parar de perturbar vocês.
Todo mundo responde aí. É só para a gente treinar, tá? Isso aqui todo mundo está aprendendo. Então, vamos lá. Então, ela é um resultado da isquemia do plexo intermediário e profundo. Tanto é que ela é uma lesão mais profunda. A gente consegue ver realmente, em comparação com o exudato algodonoso, uma lesão mais profunda, com uma coloração mais acinzentada. E o resto está tudo certo, tá bom? Muito obrigada. Maravilha, Denise, aula maravilhosa, né? Bem didática, com questões para todo mundo fixar o conhecimento. Então, achei fantástica. Tem alguma pergunta? Deixa eu ver aqui, acho que é só elogios, né, Ana Luísa, o pessoal aí que participou bastante. Obrigada. Então, eu queria comentar apenas um caso que eu tive durante a pandemia de de um paciente que teve Covid, foi internado e ele estava em intubação, já estava entubado no 7º dia de internação, ele baixou a visão, sobreviveu ao Covid, tá? E quando ele saiu da intubação, ele foi no consultório, ele tinha uma oclusão de artéria central da retina. E um paciente jovem demais, né, sem comorbidade, só tinha tido o Covid mesmo. Então, a gente fez todo o check-up laboratorial de outras comorbidades, de alguma hemoglobinopatia, de alguma doença hematológica, nada. E ele teve justamente apenas a Covid na sua mais alta virulência, né? Imagina, o paciente foi entubado, então tinha uma carga viral altíssima. E a gente fez, até publicamos agora recente, foi uma série esse caso entrou numa série de 12 casos, e a gente fez essa correlação com essa tempestade inflamatória da Covid. Então, lembrar, pessoas jovens, a gente tem que sempre pensar em alguma coisa inflamatória, investigar realmente a causa sistêmica disso aí, tá? Para pacientes jovens. Então, E o COVID causa lesão vascular mesmo, né? Depois sim, foi visto isso, até a questão isso. pulmonar. Eu tenho uma grande amiga, quem puder, entra no PubMed, coloca Paula Marinho, ela está fazendo o doutorado dela todo em COVID. O primeiro paper dela foi uma série de casos que ela publicou, que tinham lesões, manchas algodonosas, lesões, na verdade, vasculares. E ela foi muito criticada, falando assim, mas isso aí qualquer um pode ter e tal. E ela deu importância para aquela lesão, ela não falou que aquilo era causa, né? Ela falou que o paciente tinha Covid e o fundo de olho dele estava desse jeito. E publicou. E depois ela aprofundou o estudo, ela publicou, na verdade, ela já tem uns 5 estudos de Covid, mostrando justamente manchas algodonosas, lesões em plexo intermediário, né? Lesões tipicamente de origem vascular mesmo. E depois se provou que o Covid tem essa, né, essa capacidade. Então, vale a pena, todo mundo pesquisa aí, Paula Marinho. Então, mais alguma pergunta, alguma colocação? Gente, pode mandar e-mail para mim, quem tiver dúvida. Espero fazer aulas presenciais para a gente interagir mais, né? A gente aqui Sim, cobra de quem a gente conhece, mas a vontade que dá é conhecer todo mundo. E poder fazer uma coisa mais interativa, né, Pi? Você que sempre isso fala mesmo, em isso. breve, se Deus quiser. Em breve. E aí é isso, gente. A semana que vem a gente vai ter aqui um Grand Round com os nossos fellows. Esperamos todos vocês, tá? Todas as segundas, às 19h30 aqui no Retina Instituto. Eu Prazer vou só estar aqui. fazer uma observação. Pode falar. Never mandou um artigo muito bacana da American Heart Association, acho que vale todo mundo ler, depois você manda, Neif, aí no chat, sei lá, o link, enfim. Agora, sim, quem é fellow e residente, a gente se empolga muito em ler artigo, protocolo, mas a gente não pode esquecer do básico. A gente não pode esquecer da fisiopatologia, porque senão a gente não consegue raciocinar em cima do caso. Então, não deixem de ler, eu sempre falo, Academia Americana, lê o Ryan, todo. Porque se você não sabe o básico, você não vai saber depois O seguir profundo. protocolo, o profundo. É bem por aí. Tá bom? Era só isso. Então, gente, com Deus, até próxima semana aqui. Até semana que vem. Um Obrigada. abraço, tchau.